Quais são os melhores investimentos para 2022? Com o aumento da Selic, uma grande oscilação na Bolsa de Valores, a pandemia que ainda está forte em todo o mundo e aqui no Brasil também o ano eleitoral, ainda vai ter bastante oscilação na Bolsa de Valores. Só que como toda oscilação, ela também traz possíveis oportunidades de investimento. Pensando nisso, nesse vídeo eu resolvi trazer para vocês os 10 melhores investimentos para 2022, voltados somente para ações. Então são 10 ações que eu vejo como boas oportunidades de investimento para 2022, utilizando alguns critérios bem simples que eu vou explicar para vocês. Então antes de nós ir para as 10 ações, eu só peço para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas e assim mais pessoas ter acesso a essas informações. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação, então vamos direto pro que interessa. E aqui então eu tenho os filtros que eu utilizei para encontrar essas ações. Eu não fiz uma análise muito criteriosa, porque isso exigiria um trabalho muito demorado e isso varia de acordo com o perfil de cada investidor e no que ele se baseia para tomar essas decisões. Então eu fiz aqui um filtro mais básico, mas que já faz uma boa seleção das ações e aí eu usei como critério mais importante ações que estão bastante descontadas, ou seja, que estão com PL bem baixo. Então eu fui no site Status Invest e nos filtros então eu utilizei alguns critérios bem básicos. O primeiro deles foi o Dividend Yield. Eu escolhi ações que têm um Dividend Yield acima de 3% e porque eu utilizei a ideia dos 3%. A minha ideia é trazer ações que pagam algum dividendo, porque nesse caso já costuma tirar empresas que estão mais focadas em crescimento, empresas de tecnologia que tem um negócio um pouquinho mais complicado de entender. Então eu utilizei a ideia do Dividend Yield já para tirar esse tipo de empresa, porque elas não costumam distribuir bons dividendos, já que elas reinvestem todo o dinheiro no negócio e várias delas inclusive dão prejuízo em alguns momentos, justamente porque elas focam no crescimento e não no resultado para os acionistas. Então eu utilizei o Dividend Yield justamente para tirar já esse tipo de empresa e focar mais em empresas mais sólidas, e a ideia de escolher ações com Dividend Yield acima de 3% acabou acontecendo então para mim diminuir essa lista para 10 ações. O indicador PL, então eu coloquei empresas então que tem um indicador positivo, por isso que eu coloquei o 0,01 e que tem um PL no máximo de 10, justamente para pegar empresas muito baratas. Na minha opinião, empresas que têm um PL abaixo de 10 são bastante descontadas e elas estão gerando muito valor para o acionista se elas têm bons fundamentos no restante da empresa. E eu utilizei também o indicador PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, onde eu selecionei empresas que tenham no máximo um PVP de 3, justamente também para tirar empresas mais focadas em tecnologia, em negócios um pouco mais complexos de compreender, para ficar com empresas mais sólidas e mais simples de entender. No endividamento também escolhi empresas que tenham o indicador dívida líquida sobre o patrimônio de no máximo 1, e é um filtro bem básico. O ideal normalmente é que o indicador seja no máximo de 0,5, 0,6, mas eu coloquei até 1 então para excluir empresas já muito endividadas, e eu também botei o indicador do ROI, então busquei empresas que têm uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido pelo menos acima de 10%, então são empresas bem rentáveis e eu gosto bastante desse tipo de empresa. Outro indicador então de endividamento é a liquidez corrente. Eu utilizei aqui empresas com liquidez corrente acima de 1,5. Eu tinha colocado esse indicador aqui também acima de 1 e para diminuir a lista então eu aumentei para 1,5, mas acima de 1 já seria uma liquidez corrente interessante, significa então que a empresa tem capacidade financeira para pagar todas as dívidas de curto prazo. E com esse indicador em 1,5 significa que a empresa tem mais de 50% do que precisa para pagar as dívidas de curto prazo. Então eu escolhi esse indicador aqui só para diminuir o número de empresas da lista. Eu também selecionei aqui os filtros do CAGR de receita e de lucro dos últimos 5 anos. Eu botei aqui pelo menos 0,01, que eu quero somente empresas que tiveram crescimento do lucro e da receita nos últimos 5 anos, não importa qual foi esse crescimento. A minha ideia era só trazer uma lista que tenha empresas que cresceram nos últimos 5 anos. Então por isso que eu utilizei esse filtro também. E empresas com liquidez média diária acima de 10 milhões de reais. Eu também tinha colocado esse indicador com liquidez média diária de 1 milhão de reais, que para mim já é uma liquidez interessante, mas eu aumentei para 10 milhões de reais também para diminuir
diminuir essa lista para chegar nas 10 ações, que era o que eu queria trazer para vocês. E vamos então para as empresas da lista que foram selecionadas de acordo com esses filtros. Em 10º lugar, então, ficou a Itaúsa, do código ITSA4. A Itaúsa, então, é uma holding, ela é do setor financeiro e é considerada do segmento de bancos, mas ela, na verdade, não é segmento de bancos, ela é uma holding, então ela deveria estar em outro segmento. Ela tem um valor de mercado de quase 90 bilhões de reais e um free float de 66,25%. E o motivo dela ficar em 10º lugar é o PL dela de 7,6, que é um PL bem baixo, então levando em consideração o preço atual da ação e o lucro líquido por ação, o investidor que investe na empresa teria um retorno em pouco mais de 7 anos e meio de investimento. Ela também tem um dividend yield bem interessante, 5,02%. Como vocês podem ver, o endividamento dela está bem controlado e é uma empresa que tem margens muito interessantes e rentabilidade muito boa. Então é uma empresa que tem bons fundamentos, é uma das mais conhecidas entre os investidores e como ela está com o indicador PL interessante, ela entrou nessa lista aqui. E a 9ª empresa então é a Duratex, do código DXCO3. É uma empresa então no setor de materiais básicos e atua no segmento de madeira. Ela tem um valor de mercado de quase 10 bilhões e meio de reais. Ela é do novo mercado e tem um free float de 38,86%. No dia que eu tô gravando esse vídeo, ela tá com um PL de 7,21, então um PL ainda mais baixo do que a Itaúsa, e também tem um dividend yield muito interessante de 12,51%. Isso é um dividend yield bem elevado. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a Selic ela tá em 10,75% e já é considerada uma Selic alta, e a Duratex ela tá com um dividend yield acima da Selic, mesmo sendo de 2 dígitos. Então é realmente um dividend yield muito interessante. Só é importante o investidor, na hora que vê uma empresa dessas, que ele avalie o histórico de dividend yield para ver se não foi só o momento que ela está com um dividend yield tão alto e acabar então se enganando achando que ela é uma boa pagadora de dividendos. O endividamento dela também está bem controlado, bem tranquilo. Também é uma empresa que tem boas margens e uma rentabilidade bem interessante e teve um crescimento bem expressivo nos indicadores de crescimento. E a 8ª empresa então é o Banco ABC, do código ABCB4. O banco tem um valor de mercado de 3,7 bilhões de reais. Ele é do setor financeiro, do segmento de banco, e tem um free float de 30,25%. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o banco está com um PL de 7,17, o que é um PL bastante baixo também, e tem um dividend yield de 5,58%. Então também é um dividend yield bem interessante. Os indicadores de endividamento eles são diferentes para os bancos. Até é interessante vocês olhar um vídeo que eu fiz aqui no canal mostrando como analisar os indicadores de endividamento de um banco. A margem do banco também é bem interessante e a rentabilidade dele também é boa, e também vem com indicadores de crescimento bem interessantes dos últimos anos. A 7ª ação é a Brasil Agro, do código AGRO3. Atualmente ela está com valor de mercado de 2,9 bilhões de reais. Ela é do segmento do novo mercado, então só tem ações ordinárias, tem um free float de 50,57%, é do setor de consumo não cíclico e do segmento da atuação da agricultura. E é uma empresa que recentemente eu fiz uma análise dela no canal, então vocês podem conferir lá uma análise completa da empresa falando sobre tudo o que vocês precisam saber sobre ela. E aqui então eu só trouxe para vocês o PL, que atualmente está em 6,83, então é uma empresa que está dando um retorno para o investidor em menos de 7 anos. Ela está com um dividend yield de 9,24%, o que é um dividend yield bem elevado também, está bem próximo dos 2 dígitos. O endividamento da empresa também está muito saudável, a empresa está muito bem financeiramente, tem margens bem interessantes, uma rentabilidade interessante e um crescimento muito expressivo nos últimos 5 anos. Isso mostra então um crescimento muito forte dessa empresa. A 6ª empresa então é a Marco Polo, do código POMO4. Atualmente ela está com um valor de mercado de 2,7 bilhões de reais. Ela tem um free float de 76,50%. Ela é do setor de bens industriais e do segmento de material rodoviário. No dia que eu estou gravando esse vídeo, ela está com um PL de 6,57, o que é um PL muito baixo mesmo, e um dividend yield de 3,53%. Até agora, então, é a empresa com o menor dividend yield de todas que eu já trouxe dessa lista. Então, não é uma grande pagadora de proventos, mas já paga um provento bem interessante. O endividamento dela também está saudável, não é um endividamento tão baixo. Se você for olhar aqui, a dívida líquida sobre o EBITDA acima de 3,
2022 já não é um endividamento tão baixo, mas ainda é aceitável. As margens da empresa já não são mais tão elevadas como as outras empresas que eu trouxe para vocês. A rentabilidade dela até é bem interessante e ela teve um crescimento bem interessante nos indicadores nos últimos 5 anos. Em quinto lugar, então, a Sanepar, do código SAPR4. O valor de mercado dela atualmente é de 6 bilhões de reais. Ela tem um free float de 79,97%, é do setor de utilidade pública e do segmento de atuação água e saneamento. No dia que eu estou gravando esse vídeo, ela está com um PL de 5,28, o que é um PL muito baixo, e está com um dividend yield de 5,6, o que é um dividend yield bem interessante, principalmente pelo momento que a empresa vem passando, onde ela teve resultados mais baixos devido à crise hídrica e alguns outros problemas que aconteceu nesse setor. O endividamento da empresa está bem controlado, é uma empresa muito saudável financeiramente, tem margens e uma rentabilidade bem interessante e cresceu bastante o lucro e a receita nos últimos 5 anos. Em quarto lugar, então, a Taesa, do código TAEE11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, ela está com um valor de mercado de quase 13 bilhões de reais. Ela tem um free float de 63,45%, é do setor de utilidade pública e do segmento de energia elétrica. Ela é uma transmissora de energia, um dos segmentos considerados o filé da Bolsa de Valores, por ter as empresas mais rentáveis, lucrativas e com o menor risco de praticamente toda a Bolsa de Valores. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a empresa está com um PL de 4,96, então está abaixo de 5, isso é um PL muito baixo. Ela tem um dividend yield de 11,95%, o que é um dividend yield muito elevado, acima de 2 dígitos, até acima da Selic, que está em 10,75%. Ela tem um endividamento um pouco mais elevado, mas ainda bastante saudável para uma empresa de energia elétrica, principalmente do setor de transmissão, onde elas podem ter um endividamento maior, já que elas têm contratos bem longos que garantem uma previsibilidade da receita muito grande para essas empresas. Ela tem margens e rentabilidades muito altas, como é comum acontecer em empresas de energia elétrica, e um crescimento da receita do lucro muito alto nos últimos 5 anos. Em terceiro lugar, a Indústrias Romi, do código ROMI3. Ela tem um valor de mercado de pouco mais de 1,1 bilhão de reais, então uma empresa bem pequena. Ela é do segmento de listagem do novo mercado, então só tem as ações ordinárias, tem um free float de 50,83%, é do setor de bens industriais e do segmento de máquinas e equipamentos industriais. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o PL da empresa está em 4,69 e o dividend yield de 5,82%. Então uma empresa muito barata olhando para o indicador PL e com um dividend yield bem interessante, próximo a 6% ao ano. O endividamento da empresa também está bem saudável, é uma empresa muito sólida financeiramente, que tem margens e uma rentabilidade também muito interessante e um crescimento muito forte do lucro e da receita nos últimos 5 anos. Em segundo lugar, então, a JHSF, do código JHSF3. A empresa tem um valor de mercado de 4 bilhões de reais. Ela é do segmento de listagem do novo mercado, então só tem ações ordinárias. Ela tem um free float de 44,58%, é do setor de consumo cíclico, tem que tomar então cuidado com esse tipo de empresa, e atua no segmento de incorporações. No dia que eu estou gravando esse vídeo, ela está com um PL de 4,35 e um dividend yield de 6,76%. Então também é uma empresa muito barata e paga um dividend yield bem interessante para os investidores. Ela está com um endividamento também bem saudável, mostra uma solidez financeira muito interessante, tem uma margem e uma rentabilidade muito alta e também um crescimento bem forte do lucro e da receita nos últimos 5 anos. E em primeiro lugar, a ISA-CETEP, também conhecida como Transmissão Paulista, do código TRPL4. No dia que eu estou gravando esse vídeo, ela tem um valor de mercado de quase 17,5 bilhões de reais. Ela tem um free float de 64,18%, é do setor de utilidade pública e do segmento de energia elétrica. E ela também faz parte do segmento de transmissão dentro da energia elétrica, justamente como eu já falei da Taesa, é um segmento muito lucrativo, muito previsível e costuma gerar muito valor para os acionistas. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a empresa está com um PL de 4,19 e um dividend yield de 15,04%. Isso é um dividend yield muito elevado. O investidor recebeu um retorno de mais de 15% ao ano, é muito alto. O endividamento dela é bem controlado, principalmente por ser uma empresa do setor de energia elétrica. Ela tem um
um endividamento bem baixo e a margem e a rentabilidade da empresa também é excelente. E a receita e o lucro líquido cresceu muito nos últimos 5 anos, mostrando então que a empresa vem gerando muito valor mesmo para os acionistas. E como vocês puderam perceber, várias dessas empresas são dos setores financeiros e elétricos, um dos setores mais rentáveis, lucrativos e que mais costumam ser descontados na bolsa de valores. E eu gostaria de saber de vocês, dessas 10 ações que eu trouxe para vocês, vocês já investem em alguma delas? Ou estão de olho pensando em investir em uma delas? Comenta aqui embaixo para mim saber. Lembrando sempre, pessoal, que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Eu utilizei filtros bem simples para montar essa lista aqui. Eu não fiz uma análise muito criteriosa. Eu utilizei aqui alguns filtros para tirar algumas empresas muito ruins e a partir daí eu utilizei como critério principal empresas que estão com indicador PL baixo. Existem vários fundamentos das empresas que precisam ser analisados para poder analisar e entender quais ações são as mais baratas e quais são as melhores. Mas eu considero aqui uma lista bem interessante de ações, inclusive eu invisto em algumas dessas ações que estão aqui na lista, porque eu considero que elas têm bons fundamentos e que fazem sentido para o meu perfil de investidor. Eu peço de novo para curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas e assim mais pessoas ter acesso a essas informações. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!